Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, a emissão sempre em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Se tem acompanhado os programas desta semana, estamos a fazer uma análise àquilo que foi o povo a falar nas urnas no passado dia 18. O nosso convidado de hoje é o Jorge Marrão. Muito boa noite, Jorge. Boa noite. Obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. Ainda antes de irmos a uma quase profecia que foi a tua conversa comigo da última vez que aqui estiveste, qual foi a tua primeira análise geral aos resultados? Bom, em primeiro lugar, quero-te dar os parabéns porque foste campeão, bicampeão. E, portanto, eu como benfiquista e bom operador tenho que fazer essa justiça. Ok, para tirar as perguntas difíceis de cima da mesa e tal. Para tirar as um ambiente ameno. Relativamente aos resultados, eu dediquei-me mais, obviamente, estive a assistir à noite eleitoral e depois fui vendo a cara de espanto que os comentadores para as várias televisões estavam a exibir. E isso obrigou-me a pensar um pouco porque é que isso era assim, porque é que de repente esta hecatombe do ponto de vista eleitoral, quer para o PS e no caso do Chega, uma confirmação como a força política, uma força política com implantação no país inteiro, foi uma revelação também, e a subida marginal da própria AD, porque é que isto se tornou uma grande surpresa? E se calhar a parte interessante destas eleições é perceber o que é que revela. Eu acho que revela um corte com o passado, ou seja, há um aspecto interessante que é, não houve nenhum dirigente político, que eu me recordo, não sei se estou a ser injusto ou não, que viesse com aquela frase feita e gasta que o povo falou e a democracia venceu. Ou seja, os resultados para os tais ditos democratas foram uma surpresa, nem coragem tiveram de dizer isso. O que revela um problema do sistema político. E este problema do sistema político é expresso por frases soltas, por comportamentos, e o próprio resultado das eleições é realmente um cartão amarelo significativo a todo o sistema político. Não é a AD por razões que provavelmente nós todos percebemos, ou seja, a AD faz uma campanha assente numa verdade histórica, que é quem governou o país nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, a maior parte foi o PS. O PS tinha que ser penalizado por tudo aquilo que fez. Portanto, eu acho que essa parte da AD não resultou a questão das linhas vermelhas e não resultou também a vitimização que a própria AD fez relativamente ao comportamento do PS e do Chega no que respeita às moções. E, portanto, a surpresa é de todos. Eu acho que a própria AD tem uma vitória que não é efusiva, apesar de ser uma boa vitória, não é efusiva porque, na prática, o que nós percebemos é que a AD queria quase que a redução, a eliminação. Havia dois objetivos. Um era conquistar o espaço que outrora tinha sido provavelmente do PSD e que agora é do Chega, e, por outro lado, ganhar ao PS. Só teve uma meia vitória. E, portanto, percebeu-se pelos dirigentes, percebeu-se por um pormenor interessante que eu estava com uns amigos a jantar e a ver a noite eleitoral, e alguém me diz, olha, isto é interessante, está o André Ventura a falar e de repente Luís Montenegro aparece para cortar a palavra ao André Ventura. O que revelou todos estes pequenos detalhes
revelam um mal-estar com o resultado das eleições. E isto, diria que não pode dizer, faz parte da vida. Um perdedor ou um ganhador não tão... ganhador marginal. Ter este comportamento, mas eu acho que não, é uma coisa muito mais profunda. É o reconhecimento que alguma coisa mudou significativamente na democracia portuguesa nestes últimos 50 anos. E, portanto, é assim que eu leio os resultados. E leio também de uma outra forma, um pouco mais pessimista, que é no dia a seguir os comentadores continuaram com a mesma lenga-lenga do costume. E já lá vamos. E relembrar-me aquela famosa frase que eu não sei se conheces, o que é um analista. Um analista é um tipo que é pago para explicar porque é que errou. Portanto, é um tipo que vai à televisão, faz umas previsões e depois erra e depois explica porque é que errou, mas a culpa não é dele. É sempre da realidade. Portanto, ele está sempre certo, a realidade é que não coincide bem com as ideias dele. E esta falta de sentido da realidade foi muito evidente ao longo deste tempo. O melhor exemplo disto é o André Ventura perdeu todos os debates e ganhou o país. Eu pergunto, então a estratégia da André Ventura deve estar certa, porque se ele tiver a comunicação social contra ele, eu acho que ele ganha o país. E a comunicação social, se o quer derrubar, se calhar é melhor dar-lhe mais mimo e menos insultos. E essa pode ser a fórmula também de Montenegro para manter algum espaço, porque André Ventura, depois, ou neste caso Chega, depois de ultrapassar o PS, pode abrir, digamos, o acelerador e ir atrás do PSD. Pode, isso pode. Ele revelou essa ambição. Eu vou revelar aqui uma coisa que talvez as pessoas não têm que conhecer. Quando eu mais uns associados criámos o Movimento Europa Liberdade, a primeira convenção, já passaram vários anos, havia 2 deputados que tinham sido basicamente criados por uma dissidência do PSD, que era a Iniciativa Liberal e o Chega, era o André Ventura e o Coutinho Figueiredo. Exato. E recordo-me, tinha havido um debate dentro, enfim, do grupo que dirige o MEL, se o André Ventura devia ir ou não. Portanto, já na altura havia uma espécie de um mal-estar que não se percebia, eu não percebia bem, relativamente ao André Ventura. E, portanto, venceu a ideia que íamos convidar todas as pessoas que se assumissem da direita ou do espaço não socialista, era assim o termo, e que faziam parte do arco constitucional, que estava no Parlamento. Então foi André Ventura. E recordo perfeitamente da intervenção do André Ventura com o Coutinho Figueiredo. E a ambição do André Ventura não era nada que veio depois a suceder. E provavelmente ele nessa altura era mais humilde, agora está mais puxante, não é? Mas ele dizia que o grande objetivo dele era afastar de uma vez por todas o Bloco e o PC do Parlamento. Já estava cansado de ouvir as senhoras do Bloco e a lenga-lenga do PC. E ele conseguiu isso. É interessante ver que, obviamente, ele e todo o sistema político, se quisermos, à direita do PC e do Bloco, conseguiram isso, que foi a redução dessas forças, o nascimento, obviamente, do LIVRE, um bocadinho com um formato muito diferente, mas ele conseguiu isso. E à medida que o tempo foi passando, e à medida que se montou uma campanha um pouco, eu diria, esquizofrénica, relativamente ao Chega, em que foi associado a tudo, o resultado foi este. Eu acho que é o momento das pessoas refletirem se esse é o caminho no sistema político que foi desenhado para não haver forças maioritárias no Parlamento e haver necessidade de consensos, porque na altura, na Constituinte, o grande tema da Assembleia era arranjar uma forma de afastarmos a ideia de um novo ditador, ou se quisermos, de um novo regime mais autoritário, ou de um novo uma maioria que não respeitava as minorias. A ideia foi, através do método de fazer essa fragmentação do Parlamento. Eu acho que é a altura de, enfim, os partidos perceberem que se calhar é melhor conversarem uns com os outros, irem resolvendo os problemas à medida que eles surjam. A fórmula que estão a fazer, eu julgo que não vai ser consequente. E não é consequente porquê? Porque
acho que há uma outra leitura que eu faço que é um pouco mais, diria mais prospectiva, que é os comentadores que deram a ideia que os resultados democráticos só são bons se forem na linha do que eles pensam. E isso leva a uma outra dimensão, que é de catalogar as forças que não estão na linha de pensamento como não democráticas. E pergunta-se, bom, isso faz parte da luta política, cada um chamar o que quiser ao outro, catalogá-lo, pôr-lhe uma etiqueta, demonizá-lo. O jogo político é assim mesmo. Só que se entrar nesta lógica da direita não democrática ou da esquerda não democrática e o número de votos ser cada vez maior nesse grupo dito não democrático, então vai chegar um momento em que as pessoas podem pensar, então o melhor que a gente tem é não ter democracia, porque os ditos democratas não estão a perceber o que nós estamos a dizer. E, portanto, é um jogo muito perigoso, porque é um jogo em que o processo democrático é a escolha a política mais saudável porque não tem violência. E é de tal forma perigoso, Jorge, que no dia a seguir já ouviste algumas pessoas a pedir a ilegalização do Chega, bom, em que se deve procurar onde é que estão as lacunas eventuais para ilegalizar o partido. Essa é uma outra dimensão que tem a ver com uma nova, que é a incapacidade do sistema instalado político, como não conseguiu resolver os problemas, então vai querer usar os artifícios, se quisermos, constitucionais e judiciais, para resolver um problema que tinha que ser resolvido nas urnas e no Parlamento. É uma luta política, diria, muito perigosa, porque os argumentos tanto valem para uns como para outros. Eu julgo que nós não... Vamos ver, quem está a fazer esse tipo de... Neste momento, ainda em Portugal, são grupos de esquerda mais radicais e mais marginalizados. Na verdade é que na Europa e no mundo isso também aconteceu, essa ideia de usar os sistemas constitucionais e os sistemas jurídicos para fazer luta política, e isso é sempre péssimo para a democracia. Uma outra dimensão interessante destas eleições é a leitura que os comentadores fizeram dos resultados por instrução, idade, esse tipo de coisas. E o que é que eu acho interessante, que é, nenhum deles chega à conclusão que as pessoas, afinal, não são tão ideologicamente fundamentalistas e, portanto, aceitam que a democracia serve para eles escolherem aquele que os representa melhor naquele momento. E, portanto, mudam de partido e os partidos ficam muito admirados como é que um tipo que votava PS agora parece a votar Chega. Ou mesmo PCP? Ou PCP, ou o tipo que votava Chega agora vota PS porque algum deputado do Chega disse um disparate na Assembleia. E, portanto, isto é também uma surpresa para o sistema partidário, que ainda não perceberam que as pessoas são muito mais maduras democraticamente. Ou seja, elas percebem, já sei como é que isto funciona. É assim, eu voto. Os resultados logo se vê. Se isto não correr bem, daqui a X anos... Vota-se outra vez. E interessante, todos os analistas erraram sobre o nível da abstenção. Que era haver eleições sucessivas que diriam... Iam aumentar a abstenção. Porquê? Porque as pessoas perceberam, eu vou votar porque isto é realmente importante. Não disseram, não é os outros que vão decidir por mim. Claro. Tiveram essa lucidez. Mas não achas que há também uma dimensão de votar e depois ficar a rir um pouco de toda esta dimensão pós-voto, pós-eleitoral? Ou seja, as pessoas votam em consciência, votam a saber aquilo que estão a fazer e depois sentam-se em frente à televisão a rir dos motivos que os outros apresentam porque é que elas votaram neste ou naquele partido. Eu acho que do ponto de vista de comunidade, o que eu tive a ver é interessante. Porque quando nós votamos num partido, mas não sabemos como é que os nossos concidadãos votam. Portanto, é o que surgir. E ficamos surpreendidos como é que a comunidade se está a comportar em relação aos problemas. Portanto, de repente, aquilo que para nós poderia ser um problema, diz, não, afinal as pessoas têm alguma razão. Relativamente ao Chega, o primeiro dirigente político, ou seja, não foi o primeiro, mas o que mais verbalizou foi, se eu bem me recordo, Pedro Nuno Santos,
quando na última eleição, não esta anterior, diz, epá, não acredito que haja 1 milhão de fascistas. Que era o catálogo que queriam pôr ao Chega. E isso foi uma maneira dele demonstrar este tema que eu estou a referir da comunidade. Nós percebemos que um conjunto de pessoas que faz essas oscilações de votos são pessoas normalíssimas que de repente olham e dizem, eu não me vejo representado neste partido político por isto, aquilo, aquilo outro. Vejo mais representado neste. Mas se este também falhar, eu também não tenho problema em mudar. E eu diria que o swinger voter, que existem muitos, e que é um assunto muito estudado, em Portugal eu acho que vai começar a ser mesmo muitíssimo estudado, porque de repente somos todos surpreendidos com estes resultados. Olha, nós tínhamos tido algumas eleições, não só na Europa como a dos Estados Unidos, que tinham claramente demonstrado a falha nas sondagens, a falha na análise prévia, a falha quase naquilo que tu chamaste aqui de ativismo da comunicação social. Mas aqui, mais uma vez, surpreende eles serem surpreendidos. Eu julgo que eu acho que aquela costuma ser um tipo que está doente, vai ao médico, sabe que tem uma doença terminal e acaba a consulta a pedir ao médico para ele passar um atestado médico a dizer que está bom. Ou seja, há uma doença no sistema político, mas as pessoas quando falam publicamente querem dizer que tudo afinal até está bem, só que há ali um problema que é aquele senhor. Isto revela sempre um problema do sistema instalado versus não instalados. No fundo, eu diria, discutia-se muito na altura de Sá Carneiro, que era os situacionistas e os não situacionistas. E este é um ciclo normal nas sociedades. Nós não podemos... O que está a ser anormal é a demonização constante dos atores políticos, como se eles não pudessem existir. Eu estive em Espanha e comprei um livro de um jornalista espanhol interessante que se chama Tenemos que Hablar. É um livro interessante que é um jornalista, acho que é do El País, em que ele diz que perdemos a arte de conversar e debater e discutir. E ele diz, quando estou a uma mesa e estamos a discutir um assunto e alguém me fala no Hitler, ou no Stalin, ou no Putin, e enfim, faz ali um conjunto de, ou no Abascal, que é o da extrema-direita em Espanha, e faz um conjunto de classificações em que não tem nada a ver com o que está a discutir, acabou a conversa. Já não quero conversar mais. E hoje há um tema que é, não se pode conversar sobre política de forma natural na lógica do sistema representativo. Porque as pessoas têm que se lembrar que os deputados são eleitos, e estamos numa democracia representativa, são porque o povo achou que aquele deputado, aquela força política, representa os meus interesses. Não achas que os interesses do outro não são interesses que tenham que ser eliminados. São interesses que têm que ser geridos em conjunto, mas não podem ser eliminados. Ora, quando se quer ilegalizar uma força política, o que nós estamos a dizer é a discutir a existência do interesse que ele representa. Exatamente. E, portanto, isso é que é o perigoso. Que é o interesse de 1 milhão e tal de pessoas que votaram naquela proposta. E depois tem uma outra dimensão. E por isso é que isto vamos ver, isto é surrealista e esquizofrénico. Que é, se o PSD ou se o PS tivesse tido a coragem de fazer um conjunto, ou se tivesse tido a coragem de propor matérias que foram, de alguma forma, bandeira do partido Chega, então isto estava resolvido. Mas se assim fosse, o Chega também não existia. Mas então, porquê é que o Chega existe? Porque eles não são capazes de fazer isso. E a pergunta que tem que ser feita, e que ninguém quer fazer ir longe, é porquê é que não querem representar esses interesses? Porque é óbvio que colidem com outros. E o exemplo acabado disso é nós olharmos e dizer assim, como é que é possível um primeiro-ministro, agora eleito, que diz que vai dialogar com o PS e com o Chega. Não vai dialogar. Vai basicamente gerir uma situação, mas não quer uma transformação de uma sociedade. Porque a transformação que o Chega quer na sociedade é distinta da transformação que quer o PS. E ele, ao dizer que fala com os dois, não fala com ninguém do país. E o país, o maior problema que nós temos é como não temos
isto é a mesma coisa que dizer assim, agora vamos passar da monarquia para a república. Não, vamos falar todos uns com os outros. Não, a monarquia ou a república. Okay. As duas coisas em conjunto não podem existir. Okay. E a política associada ao Chega é distinta da política associada ao PS. Quer fazer um partido catch-all como se representasse o interesse nacional. O regime é parlamentarista. O regime não tem esta característica. Se fosse um regime presidencialista, eu perceberia uma lógica em que isso era possível. Não, eu vou ter que lidar com uma força política que me vai apoiar. Então, o que é que vai acontecer? E é melhor escrevermos isso, e é daquelas coisas que nós não vamos errar. Este governo, que ainda não está feito, não está, enfim, indigitado, nem está nomeado, nem está celebrado, se assim quisermos, vai cair ou por causa do PS ou por causa do Chega ou dos dois juntos. Não temos alternativa. Vai ser uma repetição daquilo que aconteceu. E a repetição é exatamente nos termos que levou a que há 11 meses atrás fosse a mesma coisa. Portanto, nós estamos a repetir tudo. A pergunta é porquê? Porque, mais uma vez, é a falta de coragem para fazer uma opção que, obviamente, tem consequências eleitorais. Claro. Já falámos aqui tantas vezes de algumas decisões e algumas mudanças estruturais que devem ser feitas no país e que os responsáveis políticos têm que ter a hombridade de dizer ao povo, olha, isto vai doer, vamos tentar que doa só até um determinado tempo e depois logo temos os dividendos. Porque há aqui uma outra dimensão, que eu tenho estado a pensar um pouco sobre isto, há aqui uma outra dimensão que também é um pouco até frustrante, que é, eu, enfim, como cidadão, olho para a minha vida e eu vivi com governos socialistas e sociais-democratas e de aliança, e estou aqui e não morri, acompanhei o crescimento do país e tudo mais. Portanto, não é problema o país ir mudando de orientações políticas, porque isso umas vezes vai mais num sentido, beneficia um conjunto de pessoas, outros vai no outro sentido. Hoje há uma espécie de um mínimo denominador comum em que temos que agradar a todos. Okay. Isso não é a política. A política é opções sobre problemas concretos da sociedade naquele momento. Qual é o problema que nós temos que resolver? Então, essa é a opção que deve ser feita. Pode-se dizer, mas há forças políticas... Eu, quando olho para este resultado eleitoral, há uma coisa que parece evidente. Acho que toda a gente, pelo menos, deve estar de acordo. Quer os que ganham, quer os que perdem. É que o país rejeitou a solução dos últimos 20 e tal anos, do PS e da extrema-esquerda. Está evidente. Quer dizer, independentemente de cada um votar, no final do dia, quando olhamos para todos os portugueses juntos eu diria, num estádio... a sério, como o estádio da Luz, obviamente não podia falar de Alvalade, olhamos uns para os outros e, em termos práticos, depois 30%, nós não queremos aquele modelo de sociedade. Aquele modelo de sociedade não funciona. Então queremos outro. Mas então é preciso fazer essa opção. Quando eu digo que vou falar com os outros, não é só para quê? Para dizer que falo. É óbvio que o diálogo em democracia é normal, continuará a existir. Mas a opção política tem que ser muito mais direta e mais dirigida. Não pode ser, uma opção política do politicamente correto. Não posso, isso não vai existir. Tem que ser mais pragmático e mais direcionado para... resolução de problemas. Ok. Quando eu olho, às vezes mas espera uma coisa, mas nós temos... O problema do crescimento económico resolvido não temos. Temos o problema da saúde resolvido não temos. Temos o problema da justiça não. Temos o problema das pensões não temos. Não temos... O problema agora também... Começar por onde também, mas tem isso é outra história. Algum lado. Então resolva-se com qualquer coisa e tenha-se opções sobre isso. Agora, querer fazer o catch-all, que é eu dou tudo para todos, não vai funcionar. Olha, duas questões numa só. Ontem a Teresa Nogueira Pinto dizia aqui que isto pode marcar também uma mudança, digamos, no posicionamento das forças políticas, ou seja, onde é que começa a direita, onde é que começa a esquerda. Mas, por outro lado, eu não te pergunto, aliás, eu não descarto
que isto possa ser uma fase de maturidade do sistema político português, a entrada de um outro partido, para além dos dois que eu sempre conheci. Porque quando olhamos, por exemplo, para a Espanha, está bem que está lá o PSOE e o PP, mas há décadas que eles já vão fazendo coligações entre partidos que nascem e acabam, avançam e retrocedem. Não achas que estamos a entrar numa nova fase? Não sei, eu julgo que há uma fase que é evidente, mas é a fase do momento atual, acho que político, que é e representada muito no voto, se quisermos, do protesto do Chega, é uma fase de desencanto e insatisfação sobre um conjunto de matérias que os partidos ditos do centro, se quisermos, político, não responderam. Isso é evidente e fez-se muito... A ver, o André Ventura deve ser neste momento o político mais escrutinado que alguma vez existiu em Portugal, no sentido de ou aquilo ia ser o PRD, ou porque já foi do fascista, ou porque... Assim, já teve todas as etiquetas para se tentar eliminar politicamente. E ele resistiu. Eu acho que é melhor pararmos para perceber porque é que ele resistiu e quais são as razões que ele resiste. E as razões são intrínsecas, se calhar, à realidade que o povo está a viver. O exemplo disso, eu vou já responder à tua questão, mas sem perder de vista. O exemplo disto que ele chama a ignorância dos instruídos. Agora foi os que votaram, eu assisti a 2 ou 3 expressões interessantes. Os que votaram não eram instruídos, alguém tem que fazer a pergunta, não são instruídos por responsabilidade de quem? Tem que haver alguma responsabilidade. Não há de ser por quem não governou. Primeiro ponto. Mas admitindo isso, a ignorância dos instruídos é a surpresa que tiveram sobre os resultados. E depois vi um comentador vir falar na necessidade de criar um mecanismo de o partido maioritário ter uma espécie de bónus de deputados. Julgo que foi Miguel Sousa Tavares na SIC, que é o modelo grego. Ora, isso é a ideia de maioria absoluta autoritária, quase, do partido que ganha. Isso é diferente da Constituição. E porquê que isso aparece agora? E não apareceu antes. Pronto. E essa é que é a parte do problema. Ou seja, nós, em vez de assentarmos os resultados de forma natural, e, portanto, está-se a cavar um fosso. Agora apareceu a expressão de Marcos Mendes relativamente ao almirante Gouveia Melo, que o almirante é um perigo para a democracia. E eu penso assim, mas o Marcos Mendes como é que eu te explicar? É um político, mas também é um jurista, não é? Tem que saber que qualquer cidadão não pode ser discriminado pela sua profissão, país. Quer dizer, isto entramos numa... Mas a linha política dele também já apoiou o Soares Carneiro, que acho que era general, não é? Se bem me lembro. Mas, João, o problema é o descrédito da classe política por este tipo de afirmações conjunturais, julgando que as pessoas não têm memória e não falam uns com os outros. E que a única coisa que existe é a televisão. Ora, o que ficou demonstrado hoje, e é interessante ver isto, o que eu acho que está demonstrado hoje é que as pessoas recebem muita informação para além da televisão. E por isso eu percebo os políticos dos sistemas dizerem, cuidado com as redes sociais, cuidado com os atores independentes. Portanto, o que é que estão a ver? Estão a ver o seu centro político a desmoronar por incapacidade própria, por incompetência, por desfazamento ideológico. Alguma razão há de ser, estão a fazer tudo isso, mas querem fazer a resistência de forma errada. Força. Sim. E a forma errada, se calhar, o melhor é, como eu dizia a um amigo meu, se calhar a forma mais simples de resolver isto são as decisões dos grandes partidos. E, portanto, cada um começa a perceber que se calhar está aqui num caminho diferente e isso não lhes tira nem a dignidade, nem a hombridade em relação à sua história. Então vamos lá à pergunta. A mudança do centro político? A mudança do centro político e isso pode ser consequência de uma estratégia que o Montenegro que fez e que eu sempre rejeitei liminarmente, que era a ideia que o PST podia ser o novo partido de charneira do regime para substituir o PS, mas um partido de charneira tem como característica deixa de ser reformista, porque quer manter o regime como ele é. Pode fazer isso, reduzindo muito o PS, e portanto absorve muita gente do PS, mas há uma coisa que acontece, naturalmente, que aconteceu obviamente também na Revolução,
é que o espectro político à direita alarga e vão aparecer partidos à direita do Chega. E, portanto, nós vamos ter uma espécie de o centro político que em Portugal era um centro social-democrata esquertizante e o centro político hoje pode ser um centro político de direita em que é uma direita mais alargada com uma outra extrema-direita que afinal até ultrapassa aquilo que já era considerada extrema-direita. Que no fundo também se passou... O PC tinha muito mais votos do que tem hoje, o Bloco também, e portanto havia uma espécie do centro político, que era o PS e o PSD, mas o pendor estava do outro lado. O CDS estava sempre para o partido do táxi, se lembra? É interessante tu dizeres isso, porque isso demonstra que em Portugal sempre houve extrema-esquerda. E nunca houve toda esta demonização, esta atenção à democracia. Mas por isso é que esta derrocada da esquerda é muito importante, porque percebe-se que é como se o país abandonasse aquelas causas. Se essas nossas causas agora são outras. Nós estamos preocupados com outras coisas. E isso, ou seja, é verdade, ou seja, o centro político português, por razões históricas e que tinha vindo da Revolução, era um centro à esquerda. Jorge, desculpa lá, mas eu tenho que mencionar isto. Será que estes políticos, e nomeadamente da esquerda, ou do PCP diretamente falando para esse partido político, acham mesmo que o cidadão comum que tem de ir todos os dias de autocarro ou de comboio para o trabalho, ou levar os professores, os filhos para a escola, não sentem diariamente as greves, a impossibilidade de ter a vida normal, estar constantemente a ter que reagendar a sua vida e não iam reagir? Será que eles achavam mesmo que as pessoas vá em prol de uma luta de uma classe profissional qualquer que merece e deve procurar os seus direitos, mas sem afetar milhões e milhões diariamente? É o eterno problema da natureza humana, que é a pessoa que está instalada venceu com base numa ideia e tem imenso... O Keynes tinha uma expressão interessante, o economista Keynes, que dizia que o problema não é ter novas ideias, o problema é abandonar as anteriores. Porque eles percebem que estão errados, mas não conseguem abandonar o outro. E isso o que é? Isso não tem problema nenhum, é a decadência. E a decadência tem uma boa característica, que é o renascimento do outro lado. Ou seja, e por isso é que estas eleições são eleições de uma elevada maturidade democrática, porque as pessoas fizeram opções distintas. E mesmo em relação à AD, que obviamente teve um comportamento de partido que quer manter o poder a todo custo, porque fez uma redistribuição mais ou menos numa linha, se quisermos, socializante, ela própria sentiu pelos resultados das eleições que há qualquer coisa que vai ter que mudar. Agora a pergunta é nem sabe como. Porque é muito difícil uma pessoa ter uma história e de repente agora tens que mudar. Dizer, mas espera lá, como é que eu faço isto? Contava sempre uma história do que era um consultor, que era um tipo que na selva o leão estava a atacar todos os animais e, portanto, passou um animal por outro e às tantas diz, como é que eu faço? Pá, tu disfarça-te de coelho. E diz, mas eu não sei fazer isso. Mas eu só sou consultor. Ou seja... eu não tenho ideia. Eu digo, mas não sei como é que vais fazer isso. Não sabem como é que vão fazer. E a resposta dos comentadores hoje é um bocadinho nessa linha. Não sabem como é que se vão livrar das ideias que trouxeram para cima da mesa. E então inventam coisas. E uma delas, eu vi um jornalista do Observador que dizia quase que, numa lógica, diria até um pouco ridícula, que era, se todas as causas do Chega estivessem no PSD e no PS, eles ganhavam. E pensei assim, mas vamos ser práticos. Sério, não é? Agora, é uma pessoa que, quer dizer, achou que, afinal, há uma nova preocupação que não foi respondida. E o que é isto no mundo empresarial? Que nós, depois, para as pessoas perceberem isto, olhem para o mundo empresarial. Quando havia uma companhia telefónica, nós só nos queixávamos daquela. Quando apareceram várias companhias, o que é que aconteceu? As pessoas escolheram.
e representaram outros interesses. Há umas que são mais dirigidas aos jovens, outras são mais dirigidas às pessoas mais velhas, outras mais à classe média. É assim que é a representação da política e dos interesses. Isso não tem problema. A ideia de e por isso é que o tema do André Ventura é interessante de analisar, porque no fundo nós tínhamos um monopólio com Salazar, passámos por um duopólio na Revolução entre o PS e o PSD, e agora é uma espécie de oligopólio que não sabe bem como é que isto funciona. Mas na prática é o sistema político que tem que se articular. E portanto nós vamos evoluindo. Portanto, há aqui uma nova dimensão, e por isso é que isto é uma grande surpresa. É uma grande surpresa porque é o país todo que se interroga. Quando nós olhamos, que qualquer pessoa, se tiver honestidade intelectual, eu assisti a jornalistas, passaram em tempo inteiro a bater no PS e no Chega, dizendo que é por isto, aquilo, aquilo outro. E eu pensava assim, mas espera lá uma coisa, mas é um pouco indiferente porque a função não é eu estar a apoiar nem A, nem B, nem C, é contar o que é que se está a passar. Refletir sobre os factos. Sobre os factos, como é que as coisas estão a evoluir. E quem é que está a representar os novos problemas da sociedade. Porque este vai ser uma nova dimensão na política. E a Teresa tem razão, neste momento, começa a ser difícil o que é de esquerda e direita. Tradicional. E quem usar esse argumento é possível ser usado. Mas quando nós olhamos para o PAN, quando olhamos para o JPP, quando olhamos até para o próprio Bloco, quando perguntam, mas o Bloco não devia existir nem o PC, se calhar representam um conjunto de interesses que a mim não me diz nada, nem acho que sejam exportáveis para a maioria dos cidadãos, mas eu percebo que há um conjunto de pessoas que querem aquelas ideias. Mas isso são os valores da democracia, não há problema nenhum com isso. Mas, de repente, como essas pessoas decidiram que a estratégia deles é dominar os meios de comunicação social, eu, quando às tantas estou a ver uma pessoa com... há uma cena caricata no debate no dia das eleições, que é todos os representantes de quase todos os partidos, ou as linhas políticas dos partidos, e nenhum estava do Chega. E aquilo é a demonstração do falhanço da comunicação social. Nem percebeu que se calhar era o momento de, olha, enganei-me, é melhor trazer uma pessoa do Chega, porque faz parte também do sistema político. E continua-se a assistir nas entrevistas aos representantes do Chega uma postura completamente diferente por parte dos jornalistas. Todos na mesma linha. E vem na linha agora de falar o Agostinho da Silva, do filósofo, que é um tema de psicanálise coletiva. Chegamos a um momento... Temos que deitar Portugal, não é? Temos que deitar o Portugal. E não é só um Portugal. Eu podia arranjar um partido que era o partido dos que vivem fora da realidade. Não é? Porque é o partido irrealista. O partido irrealista não quer assistir ao como o mundo está a mudar. E em vez de encontrar soluções, eu acho que o perigoso de tudo isto, perigoso no sentido, perigoso não no sentido físico da palavra, porque isso julgo que não, mas é de uma tensão, se quisermos, uma conflitualidade permanente, é que é o povo, na sua maioria, que está a fazer este tipo de aviso à classe política. E é muito perigoso, porque as pessoas veem assim, não é de hoje, é da história, as elites estão de um lado e o povo está do outro. Há uma jornalista que me expressa, eu tenho estado a apreciar isto, interessante, que é dizer que, na prática, a maneira como diz este povo não devia existir. Não devia existir no sentido de este povo não deveria ter votado assim, porque isso não é democrático. E a pergunta é, mas qual foi o ensinamento democrático que nós demos ao povo? Não foi dizer que o regime anterior não era favorável porque nós não podíamos decidir o nosso futuro coletivo através de eleições e tínhamos um ditador associado a militares para conduzir os destinos da nação? Ora, isto é um contrassenso, é contra a natura. E, portanto,
estão a cavar ainda maior o fosso. Em vez de parar e dizer, espera lá aí, a gente tem aqui um problema. É melhor nós olharmos para isto de uma forma muito mais saudável. E o problema não tem nada a ver com, como é que eu hei de explicar, com a pessoa ser instruída ou não. O problema tem a ver com a pessoa sentir os problemas. João, mas é mais perigoso porque voltámos ao século XIX. Não havia sufrágio universal, as mulheres não votavam e só votavam as classes nobres e os ricos. E quem tinha profissão. No fundo, o que estão a dizer... É quase o nascimento da democracia ateniense, não é? Claro, não, o que estão a dizer é vamos lá ver quem é que pode votar. E o sentimento, que ainda é muito mais elitista, o voto daquele tipo do povo vale tanto como o meu. Aliás, eu dava muito bem com um empresário, um grande empresário português, que me dizia, às vezes irrita-me isto, que é o meu voto vale tanto como aquele tipo que não sabe o que é que anda cá a fazer na vida. Pois esse é o tema da democracia. E porquê é que foi escolhido esse modelo? Esse modelo foi escolhido porque, de repente, essas pessoas representavam não os interesses de todos, mas os seus próprios interesses. E, portanto, por isso é que é dar voz... São tão legítimos como qualquer outro, não é? Qualquer outro. E, portanto, é muito perigoso. Ou seja, o caminho que estão a seguir de debate é um caminho muito perigoso. Porque não é um caminho, eu diria, é um caminho sem quer dizer, vai bater num... E não achas que, de facto, vai ser mais combustível para o Chega e para as outras propostas que eventualmente possam aparecer mais à direita, ao lado ou na mesma linha do Chega? A expressão, quando tu dizes combustível, é uma expressão que dá a ideia... Não, mas é interessante, porque dá uma ideia que, ou seja, o outspoken, o que vocifera mais no Parlamento, é porque ele diz umas ideias mais fora do contexto e, portanto, é um radical. Mas as sociedades mudaram sempre. Aliás, aquela expressão, já não recordo qual é o autor, que diz que um homem sensato adapta-se às ideias do mundo. Um homem não sensato muda as ideias e quer outro mundo. Portanto, o nosso futuro depende dos insensatos. Era a conclusão que ele tirava. E o insensato, em qualquer regime, se quisermos, de comunidade, é o tipo que nos alerta para um novo problema. Não quer dizer que ele tenha a solução. É aquele que diz, há aqui uma coisa que não está certa. E sempre foi assim. E isso vê-se no mundo empresarial, então isso é direto. Mas acaba por ser um outcast, sempre, não é? Sempre. É uma carta fora do baralho. É sempre marginal. É marginalizado. Sempre. Podem dar depois o nome que quiserem. Fascista, comunista. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Partido Comunista, às vezes dizem, mas o Partido Comunista... Calma aí, a gente tem que perceber o que era um operário no século... na Inglaterra, fabril. Exatamente. Trabalhava não sei quantas horas, sem condições o trabalho infantil. Exato. O Manifesto Comunista nasceu de alguma coisa contra alguém que achou que aquilo era uma injustiça. E, portanto, fez-se o manifesto. Jorge Bernard Shaw. Bernard Shaw. Obrigado, Zeta. Está sempre atenta às conversas. Sim, senhor. Bernard Shaw é que dizia isso. A frase. E, portanto, e esta insensatez dos marginais faz parte do sistema político. Depois uma outra dimensão que se juntou na sociedade portuguesa, que também é fascinante, que é o opróbrio social e a sanção social por um tipo dizer que vota no partido A, B, C ou D. Que não faz sentido nenhum. É que hoje, ainda por cima a democracia hoje, vamos lá ver, é óbvio que a política pode levar sempre à ideia da violência. Da violência para resolver os problemas, uns contra os outros, quando as comunidades têm interesses contraditórios. Mas hoje as eleições são uma coisa quase que sagrada, as pessoas percebem, vão votar, ninguém se chateia com nada, já ninguém faz distúrbios em mesas de voto, nada disso, acha tudo normal. E, portanto, eu acho que é através destes mecanismos mais razoáveis, se quisermos, e não dos mecanismos da permanente, se quisermos, subversão. E mesmo a questão das greves, eu diria que, neste momento, acho que há uma possibilidade de... A greve do futuro não pode ser igual à greve do passado. A greve do futuro hoje, a greve do futuro, feita nos moldes do passado,
com os sindicatos como estão a agir, ainda provavelmente prejudica mais depois do ponto de vista dos tais partidos que dizem que representam os trabalhadores. Porque as pessoas não aceitam, as pessoas percebem que há qualquer coisa que não está a funcionar. Há um jornalista que escreve num jornal de esquerda, mas ele é de direita, contava uma história, escreveu um texto sobre a greve. Ele diz, se fosse há 3 anos atrás, insultavam-me de A a Z sobre o que eu tinha escrito. Agora são pessoas de esquerda, do qual eu não tenho nenhuma ligação, a dizer-me, pá, você tem razão, isto não faz sentido nenhum. Portanto, é melhor as pessoas pararem e perceberem. Portanto, e por essa razão, estas eleições é realmente uma grande lição de democracia a Portugal. Agora, vamos ver se depois resulta em alguma coisa útil para o país, não é? Sim, a governabilidade está em questão, mas achas que isto é o ground zero para alguma mudança eventualmente maior e vendo a dinâmica do Chega e aquilo que foi a intervenção final aliás, a intervenção inicial de André Ventura após os resultados, André Ventura vai querer trepar por aí acima? Eu julgo que costuma-se dizer, quando há uma movimentação de terras desta dimensão, ninguém vai safar. Ou seja, eu acho que o Chega vai ter um problema sério também de identidade, porque basta o discurso. A partir do momento, eu sou oposição e tenho uma posição com uma matriz muito bem vincada, que é protestar sobre aquilo que está a funcionar mal. A partir do momento em que tem ambições de governo, começa a ter que explicar as soluções que quer apresentar. Portanto, o Chega... Mas para já, até agora, o protesto tem servido. Não, sim, não, mas o que eu quero dizer é, estes 3 partidos, vamos ver, a AD com coligação, PSD, o Partido Socialista e o Chega, com base no que as pessoas lhes disseram, cada um deles, por razões diferentes, tem que ir para casa e pensar o que é que vai fazer. Porque a alteração, a correlação de forças e aquilo que as pessoas esperam de cada um já é distinto. Da AD, o que é que vão esperar? É para que arranje a maneira de governar isto no sentido que nós, em geral, a maioria disse que sim. O Chega tu começas a ser mais responsável porque se aquele falhar, e como nós já não gostamos do outro... Pode ser o próximo. Pode ser o próximo. Portanto, é melhor ver lá o que é que andas para dizer. No caso do PS, esse então é que tem que repensar tudo. Porque de repente vai ter que ter qual é a linha que quer. E começa a aparecer, a nível dos candidatos, vamos ver... Achas que o PS vai jogar a sua sobrevivência? Eu acho que o PS não é só a questão não é sobrevivência, é como é que um partido que... Repara, eu enfim, nunca tive, enfim, tenho muitos amigos socialistas, mas nunca tive simpatias sobre as ideologias socialistas e da igualdade, não tenho nada a ver com isso. Sou mais da ideia da liberdade e, portanto, enfim, a minha matriz. Em 40 segundos conseguires. Em 40 segundos? Sim, muito rápido. O PS vai ter que tomar uma decisão se quer ser um partido que vai captar as novas gerações com novos temas, pode ser um partido até de mais causas, e o melhor exemplo de que alguma coisa correu mal é despedir um ministro, o seu primeiro-ministro foi para Bruxelas e a seguir apresentou a candidata a primeiro-ministro, o ministro tinha sido despedido. As pessoas socialistas, diria, normais não percebem isto. Claro. É que não percebem isto. E, portanto, eu percebo que muitos socialistas estão a brincar comigo. Daí, por exemplo, o Sérgio Sousa Pinto... Não, quer dizer, eu acho que o povo em geral não gosta deste tipo de jogadas políticas. Estamos a viver um momento interessante, não é? Muito interessante. Jorge Marrão, obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. De alguma forma, a confirmar aquilo que tinha sido a última conversa aqui no nosso programa. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode rever esta conversa subscrevendo o nosso canal de YouTube. Mas se você é daquelas pessoas que gosta de ouvir de manhã cedinho, quando vai para o trabalho ou a levar os seus filhos para a escola, estamos em todas as plataformas de podcast. Resta-me despedir, desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã e muito obrigado.